Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou fazendo esse vídeo porque eu gostaria muito de falar para vocês sobre alimentação, mas mais especificamente, hoje eu vou falar sobre transgênicos. E esse vídeo é o primeiro de uma série que eu vou fazer, né, que eu estou preparando para vocês, uma série de vídeos, assim como eu fiz a série Calendário Bíblico, eu quero fazer uma série sobre alimentação segundo a Bíblia. E esses vídeos eles vão se transformar em e-books, né? Todos vocês sabem que eu tenho esse projeto na internet, que eu tenho esse projeto online de colocar e-books e explicar muitas coisas, né, da Bíblia através desses e-books, né? E-books são livros eletrônicos que ficam na internet, ficam online e você pode ter acesso, né? Então, eu estou preparando esses vídeos. Esses vídeos vão se transformar mais detalhadamente no futuro, né, em e-books que vão estar acessíveis para vocês. Eu escolhi falar sobre esse assunto porque eu já passei por muitas situações relacionadas à alimentação. Eu tenho experiências na minha família relacionada a diversas situações relacionadas à alimentação, né, de saúde, questões de saúde, e eu aprendi muito conversando com os médicos, aprendi muito sobre diversas áreas. Eu vou falar para vocês o que eu tenho aprendido e tenho aprendido principalmente com a palavra de Deus, né? Os médicos apenas muitas vezes confirmam aquilo que está relatado na palavra. Então, como vocês sabem, eu tenho esse projeto na internet de estudo bíblico através de e-books, né? E eu vou falar para vocês sobre a alimentação segundo a Bíblia. Eu vou começar a falar sobre transgênicos hoje como uma introdução, tá? E pretendo falar sobre diversas coisas que o Senhor tem falado comigo no livro de Gênesis, né? Principalmente no livro de Gênesis, mas também por toda a Bíblia, né? Então, no portal você vai encontrar, né, todos os detalhes. É um estudo muito detalhado, né? Assim como diversas diversas livrarias online, você tem a opção hoje em dia, muitas vezes, de comprar um livro de papel ou de você comprar um livro eletrônico, né? Você compra um livro eletrônico e lá no meu portal você tem a mesma coisa. Porém, ainda não tenho essa opção de adquirir, de você adquirir um livro em papel, em formato de papel. E esses e-books não passam por editora, né? É uma autoria minha, é edição minha, tudo eu tenho feito, né? Por enquanto. E eu disponibilizo no portal para quem quiser, para quem tiver interesse, né? Todos os estudos bíblicos, né, do portal, quando você pega um e-book em PDF, eles são ultra detalhados, né? Então, eu investigo na língua original, a cultura dos povos da época, a história, né? Diversas questões arqueológicas, referências geográficas, mapas, né? Genealogias, tudo tem detalhado lá no portal, né? E é só você entrar em contato para ter mais informações, né? Uma informação que você deseje que eu possa não ter dito aqui. Então, nesse vídeo, a gente vai falar, e nesse e-book também, esse é o e-book que eu disponibilizei no portal, né? Quando você entra no portal Bíblia Explicada, você vai clicar na parte do blog, né? Vai clicar no blog e lá no artigo sobre transgênicos, existe um artigo lá que eu coloquei sobre transgênicos. E logo depois de você terminar de ler o artigo, no final dele tem um link lá, né? Tem um símbolozinho de um PDF. Você clica nesse símbolozinho do PDF e você vai encontrar esse e-book aqui para baixar, né? E aqui você vai ter tudo isso detalhado, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a lei de Klein. Vamos fazer uma correlação de textos, né? Vamos falar sobre o que é transgênese, qual a diferença entre o organismo geneticamente modificado, o OGM, né, e o transgênico,
que existe uma diferença, né? A opinião dos rabinos sobre o assunto, né? Comentários de cientistas judeus também, que eu busquei, né? E informações que têm sido divulgadas, né, pelas mídias, e também a concordância de muitos médicos. Eu conversei com muitos médicos sobre o assunto, né, e muitos médicos, ao mesmo tempo, é claro que a gente sabe que algumas pessoas concordam, outras discordam, mas eu tenho a plena convicção de que esses médicos com quem eu conversei, né, diversos médicos, eles estão dizendo a verdade, eles estão concordando com razão, né, no que eu vou expor a vocês, né? Então vamos lá. A lei de Claim, né, para falarmos de transgênicos, nós temos que rever algumas leis da Torá, né? Então na Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Torá, quer dizer instrução, tá? E existem leis específicas chamadas leis de Claim, que são, né, são explicadas, elas têm, os judeus explicam essas leis com mais detalhes, né, essa explicação. Isso já estava escrito há muitos anos, antes de existir essa questão da ciência avançar e de nós chegarmos aos transgênicos, né, de nós chegarmos à clonagem, aos transgênicos e todas essas coisas. Existiam comentários, né, há muitos anos atrás, né, centenas de anos atrás, já existiam comentários a esse respeito. Comentários dos judeus sobre essa lei que está na Bíblia. E a Bíblia é um documento muito mais antigo, né, até mesmo do que muitas tradições orais. Mas, de qualquer modo, né, nós vamos ler aqui, né. Então, na Mishnah, né, na parte do Seder Zeraim, Claim significa mistura heterogênea, tá? Está falando de espécies diferentes de semente, né? Então eu quero explicar isso para vocês. Existe a lei, né? A lei da Torá que fala disso é Deuteronômio 22:9. Diz: não semearás a tua vinha com diferentes espécies, né? E a palavra aqui no original, claim, de semente, né? Para que não se degenere, né? E aqui tem a palavra no original, né? E essa palavra vem de Kodesh, né? Está ligado à santidade, né? Ao estado original da semente, né? Está ligado ao estado original. Você não mexer no estado original da semente, né? No teu campo não semearás sementes diversas, né? E Levítico repete a lei. É a repetição do que está escrito em Deuteronômio, né? E também Deuteronômio, na verdade, Deuteronômio são as palavras, né, que foram repetidas, né? Levítico já estava escrito, Deuteronômio é o último livro. Então vamos lá, né? Existem outros textos, né, muito interessantes que a gente pode ter acesso, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente, repare, no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso, né? Está escrito em Mateus 13. Neste caso, um sábio semeador não planta semente ruim propositalmente. Você não vai ver um semeador, uma pessoa que sabe semear, propositalmente colocando uma semente lá ruim, porque o seu trabalho seria desperdiçado, certo? Né? Do mesmo modo, esse homem plantou a boa semente, né? E vemos também pelo texto que esse homem seguia as orientações da Torá, porque ele planta a boa semente, né? E a gente vê pelo texto que não é ele quem planta o joio depois. Todavia, né, porque o homem não vigiou, né, veio alguém e semeou ali o joio, semeou uma semente ruim, né, no meio da semente boa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do que é uma midrash, né? Eu quero primeiro explicar para vocês o que é uma midrash, né? É a hermenêutica judaica, né?
a mesma coisa. Hermenêutica é no grego. E Midrash é um nome em hebraico para se falar hermenêutica. É a mesma coisa, tá? Não tem nada de ruim nisso, né? Algumas pessoas confundem, né? Mas eu quero deixar bem claro que Midrash é um nome hebraico para hermenêutica. Você pode tanto chamar hermenêutica, como pode chamar de Midrash, né? São correlações feitas entre textos bíblicos que podem ser feitos entre outros textos também, entre comentários de pastores, entre comentários de rabinos, entre lei oral, entre comentários de várias pessoas, vários sábios na área, né? Então, a gente tem aqui um comentário que eu quero deixar para vocês. Um fazendeiro em Israel tem muitos mandamentos especiais. Um deles é que deve ser cuidadoso para não semear dois tipos diferentes de grãos, feijões ou legumes muito próximos um do outro. Um fazendeiro que deseja semear duas espécies diferentes no mesmo campo deve manter um espaço entre elas. Há leis especiais bem detalhadas que especificam a distância entre diferentes tipos de plantas que eles devem ter uma das outras, né? E a Torá chama dois tipos de plantas que crescem juntas de klaim, uma mistura proibida. Elas não devem estar misturadas, né? Se um fazendeiro semeou klaim, quer dizer, duas sementes diferentes, uma do lado da outra, uma junto da outra, neste campo, no mesmo campo, por engano, deve arrancar todas as plantas proibidas, né? Todas as plantas que foram semeadas juntas. E um fazendeiro judeu fora do território de Israel, isso é um comentário rabínico, tá? Pode semear dois tipos de plantas juntos em um campo. Entretanto, mesmo fora do território de Israel, não pode enxertar, veja bem, ele não pode enxertar dois tipos diferentes de árvores, né? Enxerto aqui é uma linguagem que se usa muito na agricultura, né? Você colocar uma espécie, misturar uma espécie com a outra. Seria o mesmo que um animal de uma espécie cruzar com outro animal de outra espécie, vai dar outro fruto, né? Vai dar outro produto. Com esse Midrashim, vemos o quanto o Eterno foi cuidadoso com o seu povo, com a terra, né? O que a gente aprende com isso, né? Com a manutenção do ambiente e da nossa alimentação, né? E quanto as leis do Eterno são benéficas em todos os sentidos para a terra e para a humanidade. E aqui a gente vê que o Senhor incentiva o homem a buscar conhecimento, desde que este esteja dentro dos parâmetros éticos e de preservação dos recursos naturais no planeta no qual vivemos, né, da nossa vida. Contudo, o homem tem buscado sabedoria nas ciências, né, nas diversas ciências, né, não apenas na ciência da Bíblia, no conhecimento bíblico, sem considerar a instrução divina, né, que é a base para a manutenção da vida na Terra, né? Então, a gente tem a Bíblia como base, por quê? Porque a Bíblia é o livro que preserva, que tem os princípios de preservação para a manutenção da vida na Terra, né? E uma das ciências que eu vou aprofundar para vocês agora, que tem trazido danos de todos os tipos, é a transgênese. E o que é transgênese? Então, a gente vai ver a primeira coisa a respeito de transgênese. Por meio da transgênese, os cientistas podem apenas reprogramar os genes ou inserir genes de outra espécie em uma semente. Para a gente entender o que é transgênese, vamos falar primeiro da gênese. A gênese é o que? A geração das coisas, é a origem de algo. A gênese ocorre de forma natural, tá? Como as coisas são criadas. Então, todas as coisas foram no princípio criadas por Deus ou elas nascem de forma natural, né? A gênese ocorre de forma natural, mas hoje, né, como você é gerado no ventre da sua mãe de forma natural, né? Houve ali um ato natural e que fez com que uma criança fosse gerada no ventre de uma mulher, né? Então, mas hoje, com a tecnologia, surgiram formas artificiais de geração, tá? E uma dessas técnicas artificiais para se gerar alguma coisa dá-se o nome de transgênese. A transgênese, ou ainda transgenia, né, outro nome dado,
é o processo de alteração do material genético de uma espécie pela introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie, mediante o emprego de técnicas de engenharia genética. Por meio da transgênese, os cientistas podem apenas reprogramar genes ou inserir genes de outra espécie com a intenção de modificar a sua reação a parasitas e doenças. O que é transgênese ou transgenia? É quando eles pegam uma semente e alteram o material genético, fazendo como? Pegando os genes de outras sementes, né, de outra espécie, e introduzindo nessa semente, né? E isso pode causar diversas alterações, né, como reprogramar os genes dessa semente, né, e modificar a reação dela, a diversas coisas, inclusive a parasitas e doenças. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença agora entre organismo geneticamente modificado, né, que é o OGM, e os transgênicos em si, né? Porque a gente vê no supermercado aquele Tzinho de transgênico, né? E nos produtos, ele é identificado assim. E a gente também sabe que existe, né? Algumas pessoas confundem e podem achar que é a mesma coisa. Existe o organismo geneticamente modificado, e eu vou explicar para vocês a diferença entre eles. O termo organismo transgênico, né, geneticamente modificados, não são sinônimos, ao contrário do que muitos imaginam. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico. Por quê? Porque o organismo geneticamente modificado é um organismo que teve o seu genoma modificado em laboratório, mas não necessariamente esse organismo, essa semente, esse ser, recebeu o material genético, né, o DNA ou RNA, de outro organismo. Né? Ele pode ter sido modificado nele mesmo apenas, ter tido essa modificação feita nele mesmo apenas, como uma cirurgia, né? Não foi incluído nada nele, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O organismo geneticamente modificado, ele foi geneticamente modificado em si mesmo, como uma cirurgia que corrige algum defeito, né, nesse organismo. Já o transgênico é um organismo que foi submetido a uma técnica específica, onde foi inserido material genético de um outro organismo, de uma espécie diferente. Então, pega uma espécie diferente, tira um pedaço do DNA e coloca, né, coloca nessa outra semente. Os transgênicos são produzidos em laboratório a partir da introdução de genes de outras espécies, né, para que eles tenham características que não poderiam ser incorporadas de uma forma natural. Eles não poderiam ter essa característica de forma natural, né? Ou por seleção artificial, né? Ou em laboratório ser produzido isso sem que fosse inserido um outro gene de uma outra espécie. Um exemplo é uma nova variedade de algodão, né? Desenvolvida a partir de um gene da bactéria Bacillus thuringiensis, que produz uma proteína extremamente tóxica a certos insetos e vermes. Tudo isso está sendo feito por aí, a gente não sabe a consequência, a gente não sabe até onde vai isso. Muitas fontes apontam que alimentos transgênicos não apresentam mais riscos à saúde do que os alimentos não transgênicos, né? Ou seja, não faz diferença entre você comer um transgênico e um não transgênico. Mas a quantidade de novos estudos tem lançado sérias dúvidas sobre as supostas vantagens do transgênico, né? Eles fazem tudo muito isso para ganhar dinheiro, né? Porque se você não tem praga numa agricultura, você diminui o custo, né, da manutenção da plantação, né? Então, e o mais engraçado é que a gente não vê, né, mesmo que
mesmo que fique mais barato para eles, né, cultivarem, porque eles não vão gastar com pragas, né, não vão ter tantos prejuízos, você não vê os preços baixarem, você só vê os preços subirem, né? Então essa é uma questão interessante também para vocês notarem. Mas uma quantidade de estudos tem lançado dúvidas sobre isso, né? E também esses estudos citam o surgimento de numerosas doenças relacionadas ao consumo de alimentos geneticamente modificados. O uso mais intenso de agrotóxicos, desenvolvimento de resistências e mutações biológicas e importante impacto negativo sobre o meio ambiente, havendo hoje grande controvérsia sobre o assunto. Desse modo, entendemos que não é contrário à Torá a produção de organismos geneticamente modificados em si próprios, né? Aquela primeira análise que eu passei para vocês, né? Os organismos geneticamente modificados, ou OGMs, que são modificados em si mesmos, né? A grande maioria das pessoas, dos comentaristas, não veem que não há nenhum problema, dos biólogos, médicos, veem que não há problema em você desligar um gene ruim, né? Ou reparar um gene defeituoso. É como fazer uma cirurgia, né? Então não há problema nisso, é como um tratamento médico. Qual é o problema realmente? O problema está em fazer isso misturando genes de espécies diferentes, né? Inserindo bactérias, fungos, né? Em uma semente. Então você insere genes de bactérias e de fungos dentro de uma semente, né? Inserindo um anticorpo de um animal, né? de origem animal, né? Ou até mesmo ultrapassar as barreiras do transhumanismo, né? Como a gente tem visto acontecer. Agora nós vamos ver o que dizem os rabinos sobre esse assunto. Vamos ver comentários específicos, né, de rabinos. Isso aqui é muito interessante, porque rabinos que não sabiam, nós vamos falar sobre citações deles, e eles não viveram nesse tempo, eles não sabiam que era transgênico e o que estava por vir na humanidade, né? Então, eu vou falar desse rabino que viveu de 1765 até 1827. A ciência ainda não tinha avançado, né? Não existia nem cirurgia de fígado nessa época, transplante de fígado, né? Ele viveu na Polônia, foi um dos líderes do judaísmo racídico, né? Apesar de muitos judeus serem a favor do cultivo, né? Esses judeus que são a favor desse tipo de cultivo, eles ignoram completamente as leis da Torá. Mas existem alguns remanescentes que se preocupam, né? Que têm uma preocupação muito grande em obedecer a Deus, né, com a sua saúde, com as suas gerações e com a terra, se preocupam com a terra, né? E esse grupo de rabinos tem buscado impedir o avanço e a mistura dessas sementes, né, e frutos. Existe uma discussão muito grande entre os rabinos ortodoxos em Israel, né, e fora de Israel, rabinos que vivem em outras regiões, né? Eles têm buscado impedir o avanço dessas sementes e frutos com a utilização das comidas kashrut, que são uma alimentação específica dos judeus segundo a Torá. Newton Bonder, ele escreveu um livro citando um comentário desse rabino, que era um rabino que era esse rabino que eu estou falando para vocês aqui, que morreu em 1827, né? Então, esse homem diz que existirão rabinos sem Torá, racídicos sem racidismo, ricos sem riqueza, verões sem calor, né? A gente está vendo a mudança climática que está acontecendo, invernos sem frio e grãos sem grãos, né? E ele questiona aqui no final, né? A gente está vendo exatamente o problema das economias, a transformação climática, que farão os verões gelados e invernos infernais, invernos infernais, né? Invernos com muito calor, realmente, né? Ou mesmo aos transgênicos. O que são grãos que não são grãos, né? O que ele quis dizer com isso, né? É muito, muito engraçado. Outro trecho do mesmo livro, dessa vez um comentário do autor diz o seguinte, comentário do autor do mesmo livro, diz assim: acredito que sim, há um importante movimento nos Estados Unidos conhecido como economia kashrut,
que se propõe a ampliar as leis dietéticas judaicas de sorte a proibir, por exemplo, a ingestão de substâncias cancerígenas, híbridos transgênicos e agrotóxicos. Como esse rabino poderia saber de tudo isso que vivemos hoje no seu tempo? Apenas pelo conhecimento da Torá, creio que certamente ele era um homem dedicado às escrituras, cuja boca e o Espírito de Deus usou como a de um profeta. Né? Então, é muito interessante. Agora a gente vai ver os comentários de cientistas judeus, cientistas da atualidade, né? Israel é um centro internacional para o estudo de organismos geneticamente modificados, mas esses organismos só podem ser cultivados para fins de pesquisa lá. Tá? Ainda não é permitido, só para fins de pesquisa. E sob muitas restrições. É permitida a venda e uso de organismos geneticamente modificados, embora não possam ser cultivados comercialmente no país. Não existem requisitos para a rotulagem de organismos geneticamente modificados em Israel. Por isso, a maioria dos israelenses não estão cientes de estar comprando alimentos transgênicos. Olha que perigo. Organizações ambientalistas, locais e internacionais estão preocupados com a falta de rotulagem e estão pressionando ativamente para que a legislação do parlamento israelense resolva o problema. A pesquisa agrícola está bem desenvolvida em Israel. Universidades estão amplamente desenvolvidas em projetos de pesquisa financiados pelo governo local, governos internacionais e fundações. No entanto, o resultado das pesquisas não podem ser testados em grande escala nem implementados em Israel devido às restrições locais sobre cultivos de OGM. Aí o doutor Zeltz estuda, né, é um judeu que estuda os organismos geneticamente modificados na Organização de Pesquisas Agrícolas, Volcani Center. E ele explicou que a pesquisa de OGM pode ser realizada apenas em estufas ou em campos abertos, longe das zonas agrícolas, né, assim que é feito lá em Israel. A maior parte das pesquisas realizadas em plantas geneticamente modificadas inclui a melhoria e desenvolvimento das resistências das plantas às pragas, doenças e herbicidas, mas a pesquisa só pode chegar ao termo de ser prova de conceito, graças aos regulamentos. Né? E esse Dr. Zeltz, ele fez uma pesquisa que envolve a fusão de genes para afetar a quantidade de gordura insaturada em plantas. Muitos pesquisadores em Israel são a favor dos organismos geneticamente modificados. O movimento dos ambientalistas em Israel contra os transgênicos dizem que as sementes geneticamente modificadas produzem culturas estéreis. Né? Isso é real. De modo que a polinização cruzada com plantas silvestres poderia trazer rápida extinção de variedades. Ou seja, o organismo geneticamente modificado, né? O transgênico, ele muda a espécie, torna a semente estéril, né? A semente não produz novas plantas. Né? Israel tem um clima diversificado, desde altas e verdes montanhas, né? E a flora é uma das mais diversificadas do mundo. Né? Zeltz diz que as plantas geneticamente modificadas são muito fracas e estragadas. Olha só a opinião do cientista. Elas precisam de água e fertilizantes e morrem sob condições naturais. Ou seja, elas não podem ser cuidadas de forma natural. Elas precisam ser cuidadas com estruturas de laboratório. Não são como plantas silvestres que são suficientemente fortes para superar até mesmo a seca, disse ele. Zeltz não se preocupa com a contaminação cruzada, pois acredita que as culturas silvestres resistirão aos organismos geneticamente modificados. Nesse caso aqui, ele não acredita que elas possam ser contaminadas. Né? A questão de saber se os produtos incluídos, os organismos geneticamente modificados, são kosher ou não, é controverso. Não só em Israel, mas também entre as comunidades judaicas de todo o mundo. Eles também falam não só sobre a carne ser kosher, mas também aos legumes, né? E existem autoridades religiosas, né? Autoridades do judaísmo ortodoxo em Israel, né? Que falam sobre isso, né? Porque eles dizem que não afeta o status, né? Não contamina os alimentos que são feitos para serem kosher.
porque o material genético ele é microscópico, né? Mas os judeus eles discutem muito isso lá, isso causa muita discussão entre eles, né? E consideram que a maioria deles considera que os organismos geneticamente modificados são uma violação, né? Uma proibição contra a miscigenação, né? Contra a mistura de espécies, que é a lei de Klein, tanto na agricultura quanto na pecuária, né? Isso também acontece entre animais, tá? A mistura entre espécies de animais. E também em relação aos animais que se alimentam de transgênicos, né? Porque os animais que se alimentam de transgênicos também sofrem modificações no seu organismo. Aqueles que acreditam que os produtos geneticamente modificados não podem ser rotulados como kosher, citam um rabino antigo que é o Rambam, né? É um rabino muito respeitado do século XIII, que disse o seguinte também, esse rabino aqui é muito interessante. Ele disse que a humanidade não deve perturbar a natureza fundamental da criação, né? Essa é a opinião do Rambam sobre mexer na natureza, né? Não se deve perturbar a natureza no seu estado da criação fundamental. E em abril de 2013, os certificadores dos alimentos, né, na Israel, que colocam o status kosher nos alimentos, não aceitará mais pedidos, eles já passaram a não aceitar mais pedidos de produtos que contenham organismos geneticamente modificados. De acordo com muitas pesquisas, né, a semente transgênica ela se torna estéril. Toda semente que recebe o gene de uma outra semente, né, ela é misturada, ela é miscigenada com uma outra semente ou com uma bactéria, né, ela é modificada, né, ela saiu do seu estado original, ela se torna estéril. Ela não pode mais ser, ela não dá semente, né? Então, quando você planta uma determinada planta, você espera nascer, vem o fruto e o fruto tem a semente. Mas esses frutos não têm semente, são frutos sem semente. O fruto nasce sem semente, a semente é estéril, a semente não dá nada, né? Ela é inútil. E a terra onde é plantado, né? Toda vez que você planta um transgênico, isso também foi feito várias pesquisas, toda vez que um transgênico é plantado, a terra precisa ser tratada novamente, para que ela possa ser utilizada. Você não pode plantar, colher e plantar novamente em seguida, né, porque a terra fica estragada. Também há consequências, né, há consequências no ser humano, né, e foi constatado um aumento de alergias em pessoas que começaram a se alimentar de transgênicos. Quando se insere um gene de um organismo em outro, novos compostos podem ser formados, né, alterando principalmente as proteínas e os aminoácidos do organismo. E aí acontece que houve um aumento de alergias em parcelas significativas da população na Inglaterra, né, feita uma pesquisa que constatou aumento de 50% dos casos de alergias a produtos à base de soja geneticamente modificada. Né? Então, as pessoas não estão suportando a soja geneticamente modificada na Inglaterra, né? Nessa pesquisa que foi feita na Inglaterra. O aumento da resistência a antibióticos, né? São ingeridos nos transgênicos chamados genes marcadores de bactérias resistentes a antibióticos. Com isso, pode ocorrer o seguinte, o aumento da resistência a antibióticos nas pessoas, e você tem ouvido falar muito, né, de que as pessoas estão ficando, né, resistentes a antibióticos estão tendo que ser lançados antibióticos mais fortes, né, porque o que se tomava antigamente não é mais suficiente, né, quando se tem uma amidalite, por exemplo, uma coisa tão simples de ser tratada agora está mais resistente, né, e as pessoas que comem esses alimentos, né, por estarem ingerindo esses marcadores, podem ter a redução ou anulação da eficácia de antibióticos no seu organismo, né, o que é um risco para a saúde pública, para a saúde mundial. Né, riscos ao ambiente, né,
São muitos, né? Mas ainda não foi totalmente avaliado, né, todos esses riscos. Com a inserção de genes de resistência aos agrotóxicos em certos produtos transgênicos, as pragas e as plantas invasoras poderão adquirir a mesma resistência, o que vai exigir a utilização de quantidades cada vez maiores de agrotóxicos nas plantações. Né? Isso vai contaminar o quê? Os alimentos que nós comemos, a nossa água, né? Os lençóis freáticos, os rios e o solo. Também aumento das substâncias tóxicas nos alimentos. Né? Existem plantas e micro-organismos que produzem substâncias tóxicas para se defender. É natural da planta. Produzem substâncias tóxicas para se defender dos seus inimigos naturais, como insetos, por exemplo. Se esses genes de organismos forem introduzidos em alimentos transgênicos, o nível dessas toxinas aumenta muito, o que irá causar danos à saúde das pessoas que consumirem esses produtos. Até o momento, são poucos estudos sobre a avaliação da toxicidade dessas substâncias introduzidas intencionalmente nas plantas. E a gente vê o seguinte, que está havendo um aumento de aditivos nos alimentos também. Aditivos como corantes, acidulantes, aromatizantes, tudo isso faz mal à saúde. Existem várias consequências que a gente está vendo, né? Quando a gente assiste alguns vídeos na internet, a gente começa a entender algumas coisas, né? Por que passarinhos estão caindo, né? Do nada, do céu, porque houve problemas com a borboleta monarca, né? Porque a borboleta monarca depende da polinização e ela também é migratória, né? Então, o que acontece? Vários genes são introduzidos nas plantas, né? E pode causar risco de extinção de espécies, né? Espécies que dependem dessas plantas. Né? A borboleta monarca ela é polinizadora também, então ela pega pólen de uma planta e vai levando para as outras plantas, porque é o trabalho dela de fazer com que haja desenvolvimento de outras plantas. Né? E a introdução de substâncias tóxicas nessas plantas, né, para controlar pragas, pode levar à extinção de algumas espécies, como é o caso da borboleta monarca. Né? Isso aconteceu com o milho BT. O milho BT é um milho geneticamente modificado, foi introduzido uma substância nesse milho, uma bactéria, né, uma substância, e quase que aconteceu nos Estados Unidos a extinção da borboleta monarca, né? Que não é uma praga do milho, né? Na verdade, ela é um agente polinizador, ela está contribuindo para a manutenção dessa espécie de milho, né? E ela acabou sendo prejudicada, muitas morreram, né? Elas quase entraram em extinção por causa desse milho BT, desse milho geneticamente modificado. Não há estudos, né? A gente não tem estudos suficientes, estudos amplos, né? Sobre o risco de transgênicos, todos os riscos de transgênicos, né? A gente tem só alguns relatos, como eu estou mostrando para vocês, porque essas pesquisas não estão plenamente concluídas. A gente não tem muita noção das consequências que isso pode causar ao meio ambiente e à nossa vida. Né? Em várias partes do mundo, pesquisadores alertam para o perigo que representa a introdução de uma espécie transgênica, porque o gene modificado pode propagar sem controle. Né? Ele se propaga sem controle, trazendo alterações, né, que a gente não consegue prever no ecossistema. Ainda não há estudos suficientes para a gente saber o que vai acontecer, o que vai ser do ecossistema mais adiante. Mas a gente tem alguns estudos, vocês podem consultar na internet, tem diversas reportagens sobre o assunto, tá? São muitas reportagens, estou falando de jornais, revistas, estou falando de cientistas renomados, tá? De boas fontes, né? Que mostram que camundongos alimentados com ração à base de soja transgênica tiveram alterações celulares no fígado, pâncreas e testículos. Coelhos alimentados com soja transgênica mostraram distúrbios na função enzimática nos rins e no coração. Fêmeas de ratos alimentados com soja transgênica apresentaram alterações em seus úteros e ovários. As descobertas sugerem que a soja transgênica RR pode trazer sérios riscos à saúde humana. Existem vários tipos de transgênicos, né? Mas há muitos, né?
há muitos transgênicos, né? E aqui eu coloco as referências bibliográficas de onde foi que eu tirei tudo isso, tá? Não tirei da minha cabeça, para vocês saberem que eu não tirei da minha cabeça, que não foi uma ideia minha, mas estudei para fazer isso, dei uma estudada para poder passar essas informações para vocês. E existem vários animais testados que desenvolveram tumores, desenvolveram câncer, tá? Em laboratórios de animais de diversas espécies, tá? Estou falando só de ratos e coelhos, diversas espécies. Isso aconteceu por todo o mundo, né? Em vários laboratórios de vários pesquisadores, né? De várias empresas. Então a gente precisa realmente ter noção de que o Senhor já havia alertado, né? Deus, ele é perfeito e ele fez a criação dele de forma perfeita, né? Cabe a nós respeitarmos a criação. Respeitarmos a criação é respeitarmos a terra, né? Se os homens não fazem isso, temos nós a obrigação, como servos de Deus, de zelarmos por aquilo que o Senhor nos entregou, pela responsabilidade que nós temos com a terra. Porque o Senhor nos entregou, ele entregou ao homem o governo da terra, né? Ele entregou a responsabilidade de cuidar da terra, de administrar a terra, os animais e as plantas, né? E lá em Apocalipse há um trecho que diz que o Senhor, ele vai destruir, diz assim com essas palavras, ele vai destruir aqueles que destroem a terra, né? E os transgênicos, muitos deles, a grande maioria deles, eu não sei se todos, né? Como eu disse, os estudos ainda não são completos, mas a gente sabe que a grande maioria dos estudos tem mostrado que eles são prejudiciais tanto aos animais, tanto à natureza, à terra em si, né, fazendo a terra ficar ruim, como a vida dos homens, a vida humana, né, trazendo doenças para os homens. Então, se nós compactuarmos com os transgênicos, né, se nós estivermos indo contra as leis de Deus, a lei de Caim, que é contra a degeneração da espécie, né, não podemos degenerar a espécie, o produto da semente, nem a semente, né? Não podemos degenerar, não podemos fazer com que ela se estrague. Devemos manter a vida, né? Trabalhar para manter a vida na terra. Que Deus te abençoe.